Queridos amigos e colegas, eu estou aqui hoje, quero conversar com vocês e falar sobre a minha vida, sobre como eu encontrei a paz e a felicidade. Sabe, eu sou de uma família pobre, nasci de uma família bem pobre. E a minha mãe ficou grávida muito nova, com apenas 13 anos de vida. E o casamento dela não foi muito bom. Ela teve a infelicidade de passar por um divórcio ainda muito cedo. E ela se separou de meu pai biológico e veio para São Paulo, me trazendo com apenas 2 anos de idade. Ela casou com 13 e com 15 agora ela estava vindo para São Paulo, onde conheceu uma outra pessoa e acabou se casando com ele. Esse homem, ele me criou até os 10 a 11 anos, me ensinando um pouco das coisas que eu pude aprender com ele. Mas logo depois ela também se casou com uma outra pessoa que me acabou de doutrinar os ensinamentos que eu recebi e pude aprender. Comecei a trabalhar cedo, com 11 anos de idade. Passei por muitas dificuldades, não chegamos a passar fome, mas passamos por escassez e muita falta de coisas que ajudam as pessoas a serem um pouco mais felizes. Então, nesse período foi um período negro de sofrimento, mas necessário para que a gente possa transpor as barreiras, aprender e continuar lutando. Aos 15 eu saí de casa, fui morar sozinho. Aos 19 voltei para casa, foi quando então conheci a minha esposa. Por ter sofrido as consequências de divórcio da minha mãe e sofrido todas aquelas penalidades, eu tinha comigo um pensamento de que eu não queria isso para a minha vida. Por isso eu queria encontrar a pessoa certa para que quando me casasse fosse para sempre. Tivesse uma família para sempre. E parece que as coisas não são como a gente quer. Parece que todas as coisas encaminham para repetir a mesma coisa que aconteceu no passado. E era isso que estava acontecendo comigo. Eu já tinha agora meus filhos, né? E eu e minha esposa estávamos, por algumas circunstâncias, estávamos querendo nos separar. E foi isso que aconteceu. Eu saí de casa e vim para a casa da minha mãe por uma semana, mas aquilo estava me corroendo de uma forma que sugava as minhas energias. Eu sentia como um nó na garganta, apertado, que parecia que ia me sufocar até me sucumbir à morte. Foi então que eu fiz algo que nunca havia feito. Minha avó no passado havia me ensinado a rezar. Isso me trouxe um pouco de fé. E naquele momento de angústia tão cruciante, eu dobrei meus joelhos.
e falei com Deus. Ó Deus, eu sei que eu sou miserável e que não mereço nenhuma bênção. Mas, por favor, dá-me uma nova chance. Quando eu disse isso, aquele nó na garganta sumiu como que por encanto. E eu senti no coração um fogo queimando, um desejo ardente de conhecer o Filho de Deus. Então olhei para o lado e vi que minha mãe tinha uma Bíblia aberta, toda empoeirada, em cima de um móvel, no Salmo 91. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler. E li por horas e horas a fio. Cheguei a ler 24 horas sem parar. Na busca de entender e compreender por que Jesus havia sido crucificado e morto em umas condições mais tristes de qualquer morte que alguém tenha sofrido. Foi então que, ao ler a Bíblia, comecei a compreender sobre Cristo e vi que eu não podia mais abandonar uma crença e desistir. E na semana seguinte eu fui visitar minha esposa. Havia recebido o pagamento do mês da empresa em que eu trabalhava e fui até ela. Na tentativa, mesmo que não desse nada certo, eu poderia pelo menos ajudá-la. Sentei na sala, peguei meu filho no colo e ela passava do quarto para a cozinha e da cozinha para o quarto por várias e várias vezes, até um momento em que ela estancou, parou diante de nós, olhou para mim e disse: eu não sei viver sem você. Nesse momento, ouvi um sussurro no meu ouvido: eis aí a tua chance. Eu sabia que aquele sussurro e aquela voz no meu ouvido provinha do Espírito Santo. E vi que Deus estava comigo e que eu não estava sozinho. Então disse para ela: eu volto para você, vamos viver. Mas de hoje por diante vamos ter que encontrar uma igreja onde a gente possa servir. E de fato voltei e frequentamos algumas igrejas, mas nenhuma delas era compatível com os ensinamentos da Bíblia. A Bíblia ensinava e a gente via muitas controvérsias nos ensinamentos. Então, na busca pela igreja ideal, encontramos onde nos batizamos e ficamos por 1 ano e 2 meses. Mas no primeiro semestre, eu fiquei descontente com alguns pastores que davam risada das pessoas endemoniadas. Mas não podia condenar a igreja por causa de 2 discípulos, então resolvi continuar. Até que um dia, voltando da igreja, mas antes, um pouquinho antes, quando completou assim 1 ano e 2 meses mais ou menos, eu descobri outra coisa que a igreja fazia, que não convinha ser ela uma igreja verdadeira, pois ela comprava aparelhos de recepção e transmissão no mercado negro. E por isso eu vi que ela não era uma igreja verdadeiramente de Deus. Então ficamos novamente sem saber onde estava a igreja verdadeira de Cristo. E foi aí que eu disse para minha esposa, voltando no outro domingo da igreja, voltando para casa, eu disse: bem, Deus é justo, não é? Ela respondeu: sim, ele é justo. Eu falei: então, ele não pode deixar um povo na terra caminhando às cegas sem saber para onde ir. Pois eu estou me sentindo um cego, sem saber para onde ir.
E foi quando então eu disse, olha, eu vou orar a Deus e pedir a Ele que nos mostre a verdadeira igreja de Cristo, para que nós possamos servir na verdadeira igreja de Cristo, na terra. Pois há de Ele ter uma igreja na terra. E naquela mesma semana, um amigo do meu filho veio até em casa e disse, estou frequentando uma igreja totalmente diferente de todas as outras igrejas. Sabe, é muito engraçado. Eu falei para ele, olha, já que é diferente, eu quero conhecer. Domingo vou com você. E no domingo eu segui com ele até a rua Engenheiro César Polido, em São Miguel Paulista, onde essa igreja é situada até hoje. E lá passei por uma reunião sacramental, senti algo muito leve, algo como se fosse uma brisa maravilhosa de uma manhã de verão. E ao terminar a reunião, fomos para uma sala onde uma pessoa chamada Jesuíno estava ensinando. E ele falou de coisas bem importantes, como da autoridade do sacerdócio de Melquisedeque, no qual Cristo se fez um sumo sacerdote segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Já tinha lido esse trecho na Bíblia em Hebreus 5 e Hebreus 6, mas eu não tinha entendido para que isto se servia ou qual que era não tinha entendido. Mas naquele momento ela caiu como uma luva, porque eu sabia que as pessoas não podiam comprar uma Bíblia e sair pregando o Evangelho por aí, sem ser chamado por Deus. E ali eu aprendi sobre o chamado de Deus. Ele ensinou que, da mesma forma que Arão foi chamado por Deus, assim também o homem deveria ser. E eu vi que havia uma necessidade de ter um profeta. E eu sabia disso porque havia lido na Bíblia sobre o profeta Isaías, sobre o profeta Malaquias, Jeremias. Havia lido sobre estes homens e havia lido também sobre Moisés, mas não tinha entendido totalmente todos os pormenores que naquele momento eu estava aprendendo. Sabe, falou também de uma primeira visão, onde José Smith, na dispensação atual, foi visitado por Jesus Cristo e seu Pai. E quando falou da visão, eu comparei essa visão à mesma visão que teve o apóstolo Paulo na estrada de Damasco. Então eu falei, poxa vida, essa igreja ela tem tudo, ela é a verdade pura. E quando terminou a aula, terminou todos aqueles ensinamentos, eu estava, sabe, satisfeito. Eu tinha sede de saber, eu tinha sede de conhecer, então eu sabia que ali era o caminho e estava começando a aprender coisas importantíssimas. Então disse, quem é o bispo? Ele disse, olha, fulano mostrou, e eu fui até lá conversar com o bispo. Eu disse para o bispo, eu quero ser batizado. Certo? E o bispo disse, não, você não pode ser batizado. Você precisa receber as palestras e perguntar a Deus se é isso que você quer. Então, tá bom, eu falei, então quanto tempo leva isso? Ele disse, bom, depende de quantas palestras você receber. Então eu falei, quero receber uma por semana. Então, fim de 6 semanas, eu
e minha família, meus 2 filhos, minha esposa, fomos batizados. Lembro como se fosse hoje. Foi em 17 de novembro. Sabe, hoje posso dizer que sei que esta é a única igreja verdadeira na face de toda a terra. Sei que Deus vive e que ama cada um de nós, e que prepara um caminho para que as pessoas possam encontrar a verdade. Assim como eu encontrei, qualquer pessoa pode encontrar, basta desejar. Mas desejar sinceramente no coração, como aconteceu comigo. E aí vocês também encontrarão a verdade. Deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.